Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe a nossa quinta-feira, que a nossa quinta-feira seja maravilhosa. E vamos lá. Nossa aula de hoje será de matemática? Não, pois já terminamos o nosso conteúdo, né? Vamos mudar um pouquinho, vamos fazer uma aula diferente, né? Então, a nossa aula de hoje será de ciências, isso mesmo. Vocês estão preparados? Então, vamos lá. Os répteis, módulo 17, páginas 236 a 245. E vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, acompanhada da professora Mônica, né, e dos monitores do zoológico, a turma do Luan participou de uma atividade especial com répteis e anfíbios. Eles descobriram as diferenças entre esses animais pelo tato, ou seja, pelo toque, né? Você pode imaginar como isso é possível? Vocês podem tocar, pois essa serpente não é venenosa. Nossa, a pele é fria e dura, é seca e tem escamas. O casco dela é bem duro, a pele é molhadinha, é fina também. O revestimento da pele é uma característica que diferencia um réptil, né, de um anfíbio. Olha só. Então vamos lá, trocar ideias. Primeiro, você sabe quem são os répteis e os anfíbios? O que vocês sabem sobre esses animais? É isso que vamos aprender na nossa aula de hoje. Vocês estão preparados? Então vamos lá. Página 237. Quem são os répteis? Então, vamos lá. Então, lembrando, né, amores? Animais vertebrados são animais, né, que possuem esqueletos. Tudo bem? Então, tá bom. Os répteis são animais vertebrados que possuem pele grossa e seca. Detalhe da pele de um crocodilo. Detalhe da pele de uma serpente, né? Você sabia que os dinossauros foram os primeiros répteis, né, a habitar o nosso planeta? Atualmente, existem cerca de 6.000 espécies de répteis, representadas por 4 grupos. Então, vamos conhecer esses grupos. Grupos dos lagartos, né, e das lagartixas. Então, o dragão de Komodo é o maior lagarto do mundo, podendo atingir 3 metros de comprimento, isso mesmo. O camaleão consegue mudar de cor para se camuflar no ambiente e também para se comunicar com outros camaleões. O grupo, né, dos jacarés, crocodilos e caviais. Então, os caviais, né, são animais muito agressivos, encontrados em algumas regiões da Ásia. Então, a professora não quer encontrar nenhum desses animais aqui, né? Nenhum desses répteis. Vocês querem? Ah, então tá. Então vamos lá. Página 238. O grupo das tartarugas, dos cágados, né, e dos jabutis. Os jabutis são animais terrestres, ou seja, vivem somente na terra. As tartarugas marinhas possuem patas semelhantes a remos, é uma carapaça, um casco, né, leve, o que facilita o nado. As serpentes são animais carnívoros que ingerem sua presa por inteiro, isso mesmo, né? Então, acabamos de conhecer os 4 grupos, tá? Representados, né, por esses répteis, tá? Então, vamos lá. Esquenta e esfria. Então, é uma das curiosidades, né, dos répteis. Então, vamos lá. Você sabia que não existem répteis em habitats, né, muito frios, como o gelo polar? Isso porque esses animais precisam do calor do ambiente para se aquecer e se manter vivos. Por isso, tomar sol é uma atividade essencial para os répteis, pois o seu corpo não é capaz de manter sempre a mesma temperatura. Se o ambiente estiver frio,
seu corpo esfria. Se o ambiente estiver quente, seu corpo esquenta. Isso mesmo, né? Então, muitas vezes vocês podem ir no zoológico, no aquário, né? E chegando lá, vocês observam, nossa, a cobra, né, está dormindo, né? O jacaré está dormindo. Não, amores, eles não estão dormindo, né? Eles estão ali parados, tá? Eles estão imóveis, né? Por quê, amores? Eles estão se aquecendo. Tudo bem? Tá bom? Porque eles não têm a mesma característica, né, dos mamíferos, das aves, né, que tem o sangue quente, não é isso, né, que se adapta a qualquer região. Tudo bem? Então tá bom, se adapta a qualquer temperatura, isso mesmo, certo? Então vamos lá. Então aqui estamos vendo a iguana, né, marinho, retira o calor do sol, o calor da luz do sol para se aquecer. Depois, ó, no terrário, né, os répteis conseguem o calor de que precisa por meio da luz das lâmpadas, isso mesmo, da luz artificial, acertaram. Então, vamos lá, página 239. Enquanto o corpo dos répteis não atinge a temperatura ideal, eles permanecem lentos e até mesmo imóveis. Ao se aquecer, passam a realizar suas atividades agilmente. Mas se o ambiente ficar muito quente, eles têm que encontrar uma sombra, uma fonte de água ou uma toca para o seu corpo, para que o seu corpo esfrie, tudo bem? Os crocodilos, né, se resfriando na água e o lagarto se abrigando do sol em uma toca, ok? Então, como vocês já sabem, né, todos os répteis têm pele grossa, né, e seca, tudo bem? Esse revestimento, né, é importante, pois evita a perda de água, né, pela pele quando o animal está em ambientes quentes, né, e em temperaturas extremas. Isso mesmo. Então, se o ambiente estiver muito quente, o que acontece? Eles armazenam, né, essa água dentro do corpo deles, né? Para quê? Para manter eles sempre hidratados. Tudo bem? Então, ó, o corpo dos répteis estão adaptados à vida em ambientes quentes e secos, como os desertos. Isso mesmo. Então, vamos lá. Página 240, a atividade 1. A atividade 1, né? Pegue o caderno de ciências, faça o cabeçalho com a data de hoje, tá bom? A atividade 1, página 240. Combinado? Então, vamos lá. Primeira atividade. Observe a ilustração abaixo. Explique no seu caderno qual característica dos répteis está representada. Então, na primeira imagem, podemos ver um termômetro, né? Tá elevado, né? Já na segunda imagem, ó o termômetro, né? A temperatura está caindo, né? Então, olhando aqui essas duas imagens, né, observando essas duas imagens, qual característica, né, podemos observar sobre os répteis? Isso mesmo, conforme acabamos, né, de ver. Combinado? Então, tá bom. Então, 2. A imagem ao lado mostra um lagarto, né, em um ambiente quente e seco. Explique no seu caderno, né, por que os répteis conseguem sobreviver nesse tipo de ambiente? E aí, por quê? Por que será, né, que os répteis conseguem, né, sobreviver nesse tipo de ambiente? Por isso mesmo, conforme acabamos de ver. Tudo bem? Então, anote sua resposta, não esqueça, tá, amores? Capricho na letra, aponte o lápis, isso mesmo, tá? E não esqueçam, iniciar a sua resposta, isso mesmo, letra maiúscula, né? Preste atenção na escrita e ao terminar sua resposta, ponto final. Combinado? Então, tá bom. Então, vamos lá. Página 240. Agora vamos aprender sobre a reprodução dos répteis. Isso mesmo. Mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho, né? O que seria, né? Ovíparos, isso mesmo, né? Quando os filhotes, né, se desenvolvem dentro do ovo, não é isso? Né? Dentro do ovo, né? Mas fora do corpo da mãe.
Tudo bem? Ovovivíparos, né? É quando o animal se desenvolve dentro de um ovo, né? Se desenvolve dentro de um ovo, o ovo dentro do corpo da mãe até o seu nascimento. E animais vivíparos, né? O desenvolvimento desse animal antes do seu nascimento ocorre totalmente dentro do corpo da mãe. Tudo bem? Então, ovíparos, né? Ele se desenvolve dentro do ovo, né? Fora do corpo da mãe. Ovovivíparo, né? O animal se desenvolve dentro de um ovo, dentro do corpo da mãe até o seu nascimento. E vivíparo, o desenvolvimento do animal antes do seu nascimento ocorre totalmente dentro do corpo da mãe. Tudo bem? Então vamos lá. Nem todos os répteis, né, se reproduzem da mesma forma. Preste atenção. Então, nem todos os répteis têm a sua reprodução, né, da mesma forma, tá? Embora a maioria deles seja ovípara, né? Como as tartarugas, os crocodilos e os jacarés, algumas espécies, né, de serpentes e de lagartos, né, podem ser ovovivíparas, tudo bem? E vivíparas, certo? Então, conforme tá aqui, ó, o crocodilo é um exemplo, né, de um réptil, né, ovíparo. Já a jiboia é vivípara, tudo bem? Então, vamos lá. Página 241, atividade 2. Então, conforme acabamos de estudar, né, sobre a reprodução aqui dos répteis, ok? Primeiro, como é o desenvolvimento dos filhotes na maioria dos répteis? Então, na maioria dos répteis, né, eles são ovíparos, tudo bem? Mas, professora, você acabou de falar que eles podem ser ovovivíparos, né, ou vivíparas, sim, mas preste atenção, nem toda a reprodução deles, né, conforme acabamos de ver aqui, os répteis não se reproduzem da mesma forma, né, embora a maioria deles, né, seja ovípara. Tudo bem? Então, a maioria dos répteis são ovíparas, tá? 2. No mês de setembro, começa a temporada de reprodução das tartarugas marinhas no Brasil. As fêmeas fazem migrações. Então, migrações, o que seria? Deslocamento dos animais de uma região para outra, em busca de um alimento, um ambiente adequado para a sua reprodução, a temperatura confortável e etc, tá? Então, as fêmeas fazem migrações, né, percorrendo milhares de quilômetros pelos mares para botar os seus ovos na praia onde nasceram. Elas os enterram na areia e retornam para o mar. O período de incubação varia de 45 a 60 dias. Por que as tartarugas, né, enterram seus ovos na areia da praia? Por quê? Primeiro, amores, muitas vezes não, elas enterram, né, para evitar, né, aglomerações ali das pessoas querendo pegar os ovos, né? E também porque a areia da praia, né, é quente e isso fornece, né, então, ou seja, ajuda, né, fornece esse calor, né, necessário para o desenvolvimento das tartaruguinhas. Tudo bem? Então, tá bom. B. Quanto tempo leva, né, para as tartarugas completarem o seu desenvolvimento e saírem dos ovos? Isso mesmo, de 45 a 60 dias. Tudo bem? Então vamos lá. Em regiões, né, muito quentes, né, são mais comuns as espécies de serpentes, né, ovíparas ou vivíparas e por quê, né? Mas conforme aprendemos aqui, né, na página 240, né, algumas espécies de serpentes, né, podem ser ovovivíparas. Tudo bem? Por quê? Porque dentro do corpo da mãe elas estão protegidas, certo? Então tá bom, então vamos lá. A importância dos répteis. Então, vamos aprender. Assim como as aves, né, e os mamíferos, os répteis, né, são muito importantes para manter o equilíbrio ecológico do ambiente que vivem. Veja alguns exemplos. A maioria dos lagartos e das lagartixas e algumas tartarugas, né, alimentam-se
principalmente de insetos, controlando a população desses animais, que poderiam se tornar pragas. Algumas espécies de serpentes também auxiliam no combate de ratos ao se alimentar destes. Então, aqui estamos vendo, né? Um lagarto comendo uma barata, isso mesmo. Ainda, répteis que servem de alimento para diversas espécies, né, de carnívoros, isso mesmo. Então, ó, o camaleão capturando um grilo com sua língua longa e pegajosa. A serpente em posição de ataque a um rato, isso mesmo. Além do controle de pragas, os répteis trazem outra grande contribuição ao ambiente. Há espécies, né, de lagartos, tartarugas e jabutis que se alimentam de frutos. Assim, as aves dispersam, né, sementes de várias espécies de plantas nas suas fezes, né? Então, ou seja, elas espalham, né? Além de apresentar importância ecológica, né, algumas espécies de serpentes venenosas, né, contribuem para a indústria farmacêutica, né? Os venenos da jararaca e da cascavel, por exemplo, dão origem a medicamentos muito utilizados no Brasil. Olha só, né? E aqui do lado tem um réptil, né, alimentando-se de frutos. Isso mesmo. Você sabia? O Instituto Butantan, localizado na cidade de São Paulo, possui recintos chamados de serpentários, né, destinados à exposição de serpentes ao público, a realização de pesquisa científica, né, e a extração de venenos. Olha só, né? Que legal. Então vamos lá, vamos página 243, vamos ler, né? Teiu, o gigante americano. Então, conheça o maior lagarto da América do Sul, lendo o texto a seguir. Vamos lá? Então, o teiu, né, pode ser visto em todos os biomas brasileiros: a Amazônia, Cerrado, Pantanal, a Mata Atlântica e a Caatinga, em áreas urbanas. O lagarto, né, teiu, é grande mesmo. Ele tem quase 2 metros, né, de comprimento e pesa mais ou menos 15 quilos. Seu corpo é revestido por um couro que se parece com a das cobras. Suas patas lembram muitas dos dinossauros. A longa cauda deste animal é uma curiosidade à parte. Ele a utiliza como chicote quando é ameaçado. E em caso de fuga, parte dela pode ser deixada para trás. Olha só, sua cauda se regenera, assim como acontece com as lagartixas e em alguns outros lagartos também, né? Os teius são animais com características raras. Estão entre poucas espécies de répteis que os pais tomam conta do ovo até o filhote sair. As fêmeas dessa espécie podem colocar de 30 a 36 ovos, né? Num período entre 60 e 90 dias. Os teius, né, têm um importante papel na natureza. Eles ajudam a dispersar sementes, ou seja, espalhar as sementes, né, na mata, por comer em um lugar e defecar em outro. Combatem, né, pragas por se alimentar de insetos e até mesmo a proliferação excessiva de camundongos, né? Porque os roedores também estão em seu cardápio. Olha só, né? Então, olha que interessante, né? Ele parece um jacaré, mas não é, professora, é um lagarto, isso mesmo, né? Mas eu não quero encontrar com ele, não. Vocês querem? Ah, não, não é legal, né? Então vamos lá. Página 244. A atividade 3. Pegue a régua. Isso mesmo. A régua é muito importante, não é? Então vamos lá. Pegou lápis vermelho. Então vamos lá. A, de vermelho, né? Então grife o texto. A, de vermelho, uma característica, né? TU, né? Presente nos répteis. Vamos ver? Então, ó, conforme a nossa página 243, né?
vocês vão grifar a característica dele, né? Então, ó, seu corpo é revestido por um couro que se parece com a das cobras. Suas patas lembram muito as dos dinossauros, tá? Então, grife corretamente com a régua, isso mesmo. B, de verde as espécies, né, de répteis citadas. Então, agora é com vocês, né? Então, releia o texto de novo, tá bom? E verifique quais espécies de répteis, né, que são citadas nesse texto. Tudo bem? Então, tá bom. 2. Leia as frases e utilize a letra C para as questões que estão corretas e I para as incorretas. Então, vamos lá? O teiu é predador do camundongo? E aí? É C, isso mesmo, né? O teiu é uma espécie de lagarto ovípara? Sim, então C, né? O TIU é importante para o meio ambiente apenas porque combate as pragas? Está correta? Não, professora, não está correta, né? 3. Se houver alguma frase incorreta no item anterior, reescreva corretamente. Então, vamos lá, né? O TIU é importante, né, para o meio ambiente, já que combate as pragas e, né, espalha o que? As sementes. Isso mesmo, acertaram. 4. O que aconteceria com o número de ratos e de insetos no ambiente, né, se diminuísse a população de TIUs? E aí, se diminuísse, o que aconteceria? E o porquê? Né? Aconteceria, amores, que o número de ratos, né, e de insetos aumentaria. Isso mesmo. 5. Você já estudou que, na natureza, um ser depende do outro. Um exemplo é a parceria, né, que existe entre as plantas e os animais. Explique como algumas espécies, né, de répteis, como o teiu, ajudam a preservar as florestas. E aí, como é que eles ajudam? Isso mesmo, né, amores? Eles comem em um certo local, né? Eles se alimentam em um certo local e eles defecam em outro lugar, né? Bem distante, muitas vezes, né? Então, eles acabam espalhando essas sementes, né? Na mata, onde contribui, né? Para a preservação das florestas. Isso mesmo. Tudo bem, ó? Capricho na letra, tá bom? Então, vamos lá. Lição de casa, página 245. Então, a lição de casa, amores, vocês irão fazer aonde? No caderno, isso mesmo, no caderno de ciências, tá? Então, primeiro, você vai testar os seus conhecimentos referente às características dos répteis e dos outros animais. Responda no seu caderno. A. Utilizando as palavras do quadro abaixo, né? Escreva quais são as sensações, né? Do tato ali, ó. Isso, que as pessoas têm ao tocar a pele de uma serpente ou de uma rã, né? Lembrando, né? As serpentes, né? São répteis, isso mesmo, né? E a rã, o que ela é? Um anfíbio, isso mesmo. Então, aqui nesse quadro tem fina, grossa, úmida e seca. Tudo bem? Então tá bom. Então, duas características, né, que os répteis têm. O que é? Isso mesmo. Como que é a pele? Isso, a pele grossa e seca. Então, o que vocês irão colocar? Então, exercício 1, letra A. A serpente, né? 2 pontos. Como que é a pele dela? Isso mesmo, grossa e seca. Então, as outras duas características é de quem? Da rã. Aí vocês vão colocar rã, fina e úmida. Tudo bem? Então, tá bom. B. Os répteis, né, existem em praticamente todos os ambientes, tudo bem? Mas eles, né, mas eles são abundantes, né, nas regiões quentes, tá? Então, abundantes, né, onde? Nas regiões quentes, ou seja, tem uma grande proporção, tá, desses répteis nas regiões quentes, tá? Então, explique no seu caderno por que isso ocorre. Ah, por isso mesmo, conforme aprendemos hoje, né? Então, vocês irão explicar por que isso ocorre, porque todos os répteis existem praticamente, né, em todos os ambientes, mas principalmente aonde? Nas regiões quentes. Então,
vocês irão responder, né, com as suas próprias palavras. Tudo bem? Então, tá bom. 2. Recorte as figuras do anexo 3. Cole em seu caderno, né, na sequência que ocorre a reprodução das tartarugas marinhas, né? Então, vamos lá. Então, vocês vão recortar o anexo 3, tá bom? E vocês vão colar. Então, imagem 1, vocês vão colocar na frente. Imagem 1, colou a imagem 1, né? Imagem 2, imagem 3, tá? Lembrando, né, amores, que elas fazem o quê? Elas migram, né? Então, elas nadam até chegar a uma praia, né? Então, aqui vocês vão colar, né, a sequência que ocorre a reprodução das tartarugas. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? 3. Leia um trecho, né, do texto sobre a lagartixa, né, publicado pela revista Ciência Hoje das Crianças. E depois responda a questão. Existem cerca de 1.500, né, espécies conhecidas de lagartixas que vivem em regiões de clima quente em todo o mundo. Algumas dessas espécies, né, vivem em nossas residências, onde elas se alimentam de moscas, mosquitos, aranhas e outros pequenos insetos. Tudo bem? Então vamos lá. Muitas pessoas não gostam, né, de ter uma lagartixa em casa e por isso procuram maneiras de evitar a presença delas, usando até mesmo veneno para matá-las. Olha só. De acordo com as informações do texto, você acha que as lagartixas prejudicam ou beneficiam os seres humanos? Expliquem a sua resposta. Amores, cada um vai ter assim a sua opinião, né? Mas para a professora Juliana, tá? As lagartixas, elas são minhas amigas, tá? Ok? Eu adoro elas aqui na minha casa. Por quê, amores? Porque assim, a minha casa, do que elas se alimentam, né? Conforme tá aqui, ó. Elas se alimentam, né? De moscas, mosquitos, aranhas. Então, minha casa está protegida, né? Dessas pragas, né? Então, elas podem ficar aqui em casa à vontade, tá bom? Então, agora, vocês irão falar para mim a opinião de vocês. Tudo bem? Então, tá bom, amores. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Diferente de hoje, falamos sobre os répteis, né? Então, qualquer dúvida, tá? Vocês podem me chamar no Telegram, ou se não, daqui a pouco estaremos na nossa aula online, combinado? Então, um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau!